Pai do Senhor, pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de teologia, agora na matéria de ética cristã. Já passamos aí a introdução, ok? Já foi postada. Agora vamos dar continuidade aqui nas próximas páginas da nossa apostila, falando acerca da origem da ética. Vamos falar acerca da origem da ética. Então vamos ver diferentes pressupostos, né, para essa origem, como cada um deles vai analisar a ética à sua maneira, e vamos ver principalmente, né, vamos dar prioridade à maneira como a Bíblia Sagrada se manifesta em relação à construção do conteúdo ético, né? Então vamos ver pela Bíblia Sagrada, vamos ver de forma geral o que a arqueologia tem nos demonstrado aí sobre a importância que os povos dão também à construção, né, a construção da sua ética a partir da sua legislação, a partir dos seus mitos, né, a partir dos seus livros sagrados, de modo geral aí nas religiões dentro do paganismo, né, e também o que o Antigo Testamento nos tem dado aí como conteúdo ético. E aí passamos depois para algumas conceituações aqui, como causalidade e casualidade, teleologia e etiquismo, e aí adentramos já a ética dentro do mundo grego, tá ok? Com os pré-socráticos, com os três grandes filósofos aí constituintes de toda esse arcabouço científico e filosófico, tá ok? Do mundo ocidental, com Sócrates, Platão e Aristóteles, e a continuidade com os pensadores ligados ao epicurismo e ao estoicismo. Então, dando início, já partindo aqui para a questão da origem da ética, a leitura que eu faço aqui da nossa apostila, do curso CETAD de Ética Cristã, ela diz o seguinte: na pesquisa científica, primeiramente. Cientificamente falando, não se sabe certamente quando se iniciaram na história da humanidade o senso de moral e a ideia de estabelecer regras e hábitos sociais entre os homens. Em face dessa incerteza, os estudiosos têm criado muitas teorias. A tese predominante no mundo científico gira em torno da ideia de que, provavelmente, a ética originou-se com o primeiro Homo sapiens. As pesquisas com macacos chimpanzés indicam que eles possuem, em pequeno grau, alguma noção de comportamento acerca de certo e errado. Então, algumas coisas temos que fazer distinções aqui dentro dessas definições já apontadas aqui, que quando falamos acerca de mundo científico, não podemos limitar não podemos limitar o alcance desta palavra, dessa definição, a um certo ramo da ciência, ok? Então, como foi colocado ali já no quadro, temos a questão da origem que está sendo discutida, né? A origem da ética, e podemos apontar como um mundo científico, e como ele está nos explicando aqui, como ele está nos esclarecendo, temos de forma muito generalizada uma ciência no âmbito evolucionista, dando se posicionando teoricamente de uma forma bastante antagonista àquilo que temos visto, observado, daqueles que têm a Bíblia Sagrada como sua referência, né? Então o mundo da teologia, essa ciência que analisa, que estuda tanto acerca da Sagrada Escritura como acerca de Deus, ok? O Theo, né? A logia acerca do Theo, acerca de Deus, tá ok? E também acerca da Sagrada Escritura, a revelação de Deus. Então temos este âmbito aqui que, vamos dizer, é um âmbito religioso, né, teológico. E o âmbito científico, não podemos também nos limitar à questão do ponto de vista evolucionista, que é um âmbito, que é um aspecto do mundo científico. Ok? O mundo científico ele inclui também outras áreas de estudo, outros pesquisadores que não necessariamente concordem ou que na verdade critiquem e são antagonistas as propostas evolucionistas. Temos, por exemplo, ver surgir na atualidade, de uma forma muito sólida, muito firme, a questão do criacionismo científico. E o criacionismo científico, ele se destaca, ou ele se separa, de certa forma, do âmbito da teologia bíblica. Então a teologia bíblica é um estudo acerca da Sagrada Escritura, acerca de Deus, mas sempre no âmbito religioso, tendo a Bíblia aí como pressuposto verdadeiro, infalível, pelo menos na grande maioria da teologia tradicional. Agora, o criacionismo científico também parte, ok,
da verdade, também parte da possibilidade, tá, ok, da existência de Deus, mas não necessariamente se vincula totalmente ao pressuposto de Deus. Eles, por exemplo, propõem a ideia do design inteligente, que é uma das grandes discussões aí do criacionismo científico, que seria uma mente criadora para todas as coisas, não necessariamente o Deus conforme descrito na Bíblia Sagrada, mas sim a necessidade da existência de um ser criador, planejador, sistematizador de todas as coisas. Então, a partir desse pressuposto, eles constroem toda uma análise em torno de toda a estrutura do universo, tendo como possibilidade esse pressuposto, essa realidade de um ser criador para todas as coisas. O que, trazendo para dentro do mundo bíblico-teológico, vemos aí a manifestação clara de Deus, do Senhor Jeová, da Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, que é o Logos, criador de todas as coisas. Então, no âmbito da Bíblia Sagrada, temos isso aí muito claro. No âmbito do mundo científico, temos tanto a questão evolucionista, como também temos outras possibilidades também científicas, como, por exemplo, o criacionismo científico, que traz essa possibilidade, né, de um ser criador para todas as coisas, que é muito melhor identificável dentro do âmbito da Bíblia Sagrada e do âmbito da teologia. Mas, então, só queria fazer essa diferenciação, porque dentro do âmbito da ciência, nessa proposta evolucionista, que é uma das apenas, tá ok? Dentre as propostas é uma delas, dentro dessa questão evolucionista, existe a proposta aí da evolução das espécies a partir de um ser, ok? Então, tudo que existe veio de uma forma randômica, não orientada, então as coisas vieram do acaso, então veja, já existe todo um pressuposto filosófico, né, ético inclusive, que está vinculado a toda essa forma de análise, né, do universo. Então o universo surgiu sem orientação, surgiu sem planejamento, surgiu ao acaso, de forma randômica, não orientada, ok? E desse surgimento não orientado veio também a existência da vida de uma forma também ao acaso. E dessa existência, o surgimento do primeiro ser vivo, desse ser vivo a evolução de todas as espécies. E dentro desse processo evolutivo veio também o ser humano. Sendo que a partir desta ideia, dessa concepção, tanto o ser humano como os símios, né, o chimpanzé, como é apontado, ambos evoluíram de um primitivo em comum. Então é isso que eles apontam, que ambos evoluíram de um ser primitivo em comum. Que deste ser, uns tornaram-se então esses símios, esses macacos, chimpanzés, e outro braço deles passou por um processo evolutivo diferenciado, vindo a tornar-se futuramente o Homo sapiens, né? Vindo a tornar-se o homem moderno futuramente. Então, a partir desta linha científica, dentro deste âmbito evolucionista, desta proposta, há a questão da origem da ética a partir da evolução desse ser humano e da necessidade dele constituir regras de convivência quando eles começaram a se agrupar em sociedades e passaram a ter uma técnica muito mais apurada, a domesticar animais, a passar a adotar um modo de vida sedentário e assim começar a se constituir em grandes agrupamentos de pessoas, né? Constituindo as aldeias, as vilas, as cidades, os países, as tribos. Então, a partir esse agrupamento e essa necessidade de boa convivência é o surgimento de certos regramentos. Então a teoria evolucionista parte daí. Agora a teoria evolucionista, ela não é sinônimo de ciência, é isso que eu quero colocar. O âmbito científico ele tem outras ramificações, como por exemplo, coloquei aqui, o criacionismo científico, que está analisando todas essas questões do universo a partir de ferramentas científicas, mas não desacreditando de antemão a possibilidade do sobrenatural, a possibilidade da mente criadora e sistematizadora de todas as coisas. O que na ciência evolucionista eles são antissobrenaturalistas. Eles já partem de um pressuposto de que não há sobrenatural, de que não há espiritual. Ok? Então, eles tomam como pressuposto isso. Então, se em algum momento o sobrenatural, se em algum momento
o design inteligente, a mente criadora, for a melhor explicação, eles não vão aceitá-la. Eles vão rejeitar, mesmo que seja a melhor explicação para a situação. A mais óbvia, né? Aquela que de fato está atendendo a todas as análises realizadas. Mesmo assim, eles vão rejeitar e vão tentar construir qualquer tipo de teoria que possa sanar as suas necessidades de antemão, negando, né, a possibilidade do sobrenatural. Então, a ciência evolucionista é apenas, ela não é sinônimo, o evolucionismo não é sinônimo de ciência, tá? Então, a ciência, dentro desse pressuposto, nega o sobrenatural de antemão. Agora, dentro da ciência, há outras formas, né, de pesquisa, como eu tenho colocado aí. E a outra ramificação que mais interessa para nós, né, principalmente porque estamos falando de ética cristã, tá ok? É a que vai da matriz bíblica, tá certo? Que entende que de fato existe um ser criador de todas as coisas, uma mente que desenvolveu, que pensou, que sistematizou todas essas coisas, e que a Bíblia Sagrada é a sua revelação. Que a Bíblia Sagrada o revela de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva, e que nos descreve de fato este ser. E coloca para nós também a sua vontade, tá certo? A manifestação do seu querer, da sua vontade, da sua autoridade. Então temos a Bíblia Sagrada e a partir delas vamos fazer toda uma análise. Então nesse âmbito aqui, a ética, diferentemente do âmbito científico evolucionista, em que não haverá uma definição muito clara para o momento do surgimento do regramento da ética, da moral, ok? Dentro do âmbito bíblico, da teologia cristã, da ética cristã, nós temos a afirmativa certa de que tudo foi criado por Deus, ok? E a partir da criação foi dado por Deus ao homem toda esta capacidade de entendimento, essa inteligência, a partir da maneira como é colocado, que o homem é sua imagem e semelhança. Então, sendo o homem imagem e semelhança de Deus, tem características peculiares em relação a todos os outros seres que também foram criados, mas de uma forma diferente, porque nenhum deles foi chamado de imagem e semelhança de Deus. Então, se o homem é imagem e semelhança de Deus, tem características peculiares em relação aos outros seres, tem também já em si essa possibilidade de compreensão do que é moral, do que são regras morais, tá certo? De construir também a sua moral a partir da sua ação, a partir da necessidade que sente, né, para esse regramento, de construir esse regramento. E entende também aquilo que lhe foi comunicado por Deus como valores, como valores inalienáveis, como valores que estão presentes desde a origem e que vão norteando toda a sua ação, norteando todas as suas morais estabelecidas particularmente para cada situação. Então o homem tem valores dados, né, já entregues, já comunicados por Deus, e esses valores vão nortear toda a sua ação na sua construção moral. Então o homem já tem ética e moral a partir da sua criação. E aí, biblicamente falando, compreendemos que temos então uma origem muito certa, né, e um objetivo também muito traçado, muito delineado, que é a glória de Deus, viver neste mundo de uma forma maravilhosa e poder ver de fato a glória de Deus se manifestar através da sua vida, ok? Então temos aí a Bíblia Sagrada, né? E este âmbito de visão acerca da ética, a origem da ética em Deus e na comunicação de Deus para essa capacidade ao homem. Então temos a criação, então a partir da criação o homem já tem essa experiência ética e moral, tá certo? A partir daquilo que ele recebe de Deus, sendo ele agora imagem e semelhança de Deus. Então ele tem inteligência, ele é diferente, tá certo? Ele é peculiar, ele se diferencia de todos os outros seres que foram criados, que estão se manifestando na vida a partir dos seus instinto de sobrevivência, instinto de procriação, instinto para a sua alimentação, para a sua defesa, ok? E o homem, diferentemente disso, a partir da criação divina e da feitura como imagem e semelhança de Deus, ele tem valores maravilhosos, valores superiores, tá certo? Valores eternos, que lhe foram comunicados por Deus e que são norteadores de toda a sua ação particular no mundo,
a sua construção moral já está vinculada a padrões éticos muito bem definidos e inalienáveis, né, valores universais que lhe foram comunicados por Deus, ok? E que são até anteriores à constituição da lei, são anteriores à codificação da lei, tá certo? À positivação de uma lei. Então, antes mesmo de haver lei, conforme será revelada no Monte Sinai, ou até as outras leis que a arqueologia descobriram nas construções das sociedades, antes mesmo da entrega destes códigos legais, o homem já teve, a partir da criação de Deus e a partir, né, dessa constituição dessa forma diferenciada, já recebe da parte de Deus esses valores que são universais, que são perfeitos, tá certo? E que tem que ser então norteadores de toda a sua ação. Então temos aí, a partir dessa criação, todos esses valores que são comunicados, uma origem muito certa para a ética, e a questão do livre-arbítrio, que agora será o juiz de todas as suas ações. Então o homem é feito como um ser inteligente, um ser racional e um ser volitivo, né? Ele tem vontade própria. E a partir dessa inteligência, dessa vontade própria em ação, o homem terá livre escolha. E a partir dessa livre escolha, ele optará, tá certo, pela obediência, ou então recusará a obediência, optando pela desobediência a Deus, e como consequência o pecado, e como consequência a condenação. Então o pecado humano e a perversão, tá certo, a deturpação de suas características que lhe foram dadas por Deus, advirá, tá certo, da possibilidade de escolha e o mau uso dessa liberdade. Então quando ele fizer mau uso dessa liberdade, virão como consequências vícios, virão como consequências depravações, virão como consequência crime. Aí temos, depois do pecado de Adão e Eva, houve a perda de comunhão, mas houve também a promessa de Deus de restauração, mas consequentemente os seres que vieram dali, deste relacionamento e desta nova comunicação de pecado, começaram a manifestar, tá certo, esses sintomas, né? E aí temos aí o fratricídio, né, o assassinato, o primeiro assassino da história, quando surge então Caim e mata seu irmão Abel. E aí temos aquele que puxou o carro, né, aquele que puxou a fila de toda essa tragédia que temos observado até os dias atuais, e que tem feito com que cada vez mais os homens tentem aperfeiçoar seus códigos penais, tentem aperfeiçoar seus códigos morais, tentem comunicar às gerações de forma mais tenra um conhecimento, uma valorização da vida, para que possam viver melhor, possam viver de uma forma organizada e de uma forma pacífica, mas em muitos momentos isso tem falhado, tá certo? E temos aí a origem. Agostinho, até na sua fase mais velha, ele aponta o livre-arbítrio de uma forma muito negativa, dizendo que é, na verdade, um veículo de pecado, vamos dizer assim, mas num primeiro momento, neste tempo antes da queda, ok? O livre-arbítrio eram apenas possibilidades de obediência ou de desobediência. Se o homem não tem diante de si a possibilidade de obedecer ou desobedecer, ele é um autômato, ele não é livre. Se ele não é livre, ele não é a imagem e semelhança de Deus. Então, biblicamente falando, se ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem poder volitivo, ele pode escolher entre sim e não, entre obedecer e desobedecer. Quando ele opta por desobedecer, todas as consequências que já temos observado e já temos falado. Então isso aqui está incluso dentro desse estudo que ele faz acerca do ambiente bíblico. Olha só para registrarmos aqui o que ele tem dito acerca disso. Ele diz o seguinte, ó. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, Gênesis 1:26. E o que quer dizer isso? Imagem e semelhança de Deus no homem. Existem 3 teorias que se esforçam para explicar a questão. Uns entendem que a imagem e semelhança de Deus no homem é física. 2, outros entendem que se trata de capacidade de dominar o mundo. 3, a tese que mais prevalece é a imagem racional, moral e espiritual, pois de toda a criação somente o homem foi dotado desses atributos. Isto feito, Deus criou o homem não como um animal irracional, que se evoluiu com o passar do tempo, teoria evolucionista com uma das ramificações do mundo científico, né? Bem como a consequência,
Dotado desses atributos, isto feito, Deus criou o homem não como um animal irracional, que se evoluiu com o passar do tempo, mas com todos os atributos que ele possui atualmente. Então temos interessante aí essa questão, né, da criação do homem, da comunicação de Deus, dessas características peculiares ao homem, e essa questão do livre-arbítrio sendo, num primeiro momento, antes do pecado, apenas possibilidade de sim ou de não, sendo depois visualizado, uma vez que foi optado pela desobediência, em certo momento, vieram as consequências e como consequências toda essa deturpação da ação humana, agora imbuída de vícios, imbuída de sentimentos negativos, sentimentos destrutivos. Então temos agora a necessidade de uma codificação, tá certo? De um aperfeiçoamento da moral para abarcar diversas possibilidades, inclusive de crime, inclusive de ações ruins, né, de abusos, para que possa prevenir então a sociedade contra essas ações, uma vez que agora estão presentes no homem, uma vez que ele decaiu daquele estado em que estava, né, aquele estado de perfeição no qual foi criado, tá ok? Então a partir daí temos todo o desenvolvimento daquilo que analisamos, tá certo? De construção ética e moral dentro da sociedade. E aí passando adiante, ele já fala da questão arqueológica. Aí, uma vez que olhamos para essa questão da criação e do livre-arbítrio, né, e todas essas consequências da má escolha feita pelo homem, e agora toda essa natureza decaída que vai se manifestar em atitudes pecaminosas, em atitudes criminosas, tá certo? Em atitudes nocivas para o seu próximo, observamos desde muito cedo na história que as sociedades estão tentando cada vez mais aperfeiçoar sua codificação, tá certo? Aperfeiçoar a sua, o seu poder de polícia sobre as pessoas para que possam criar um ambiente estável, um ambiente seguro, para que possam então crescer e evoluir. Então, quando olhamos para essas construções legais a partir da história da humanidade, aquilo que a arqueologia tem desenterrado de artefatos, tanto de estelas, né, blocos de pedra gigantescos em que é entalhada as leis, ou blocos de argila onde elas são gravadas, né, então diversas bibliotecas do mundo contêm esses blocos de argila, a biblioteca de Tel Amarna, a de Ebla, tá certo? A de Ugarit, a de Mari, diversas bibliotecas da antiguidade, de 3.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, que guardam uma quantidade absurda de blocos de barro gravados ali, caracteres, e quando se consegue decifrar esses caracteres, encontram-se ali muitas das vezes regramentos para todas as ações do homem, da sociedade. Regramentos para o comércio, regramentos para a família, regramentos para o culto, regramentos para os contratos, regramentos para todas as coisas. E é interessante porque antigamente, né, pouco tempo atrás aí, séculos 16, 17, né, quando começou a sistematizar o ensino, as ciências e fazer investigações mais profundas e vieram grandes descobertas, mas a área da história e da arqueologia ela evoluiu de uma forma mais demorada, mais recentemente. Então até certo tempo na história, século XVIII, entendia-se que a antiguidade histórica do homem era praticamente, vamos dizer assim, muito pobre. Entendia-se que o homem antigo, o homem da história antiga, da antiguidade histórica, até da pré-história, ele era muito pobre de conhecimento, muito pobre de recursos morais, éticos, sistematizações, leis, alguma técnica, né? Então acreditava-se que a sociedade ela só evoluiu muito tardiamente. E conforme a arqueologia desenvolveu métodos de pesquisa, então eles evoluíram, inclusive, eles descobriram inclusive meios de datação mais aperfeiçoados. Então trazendo outras técnicas, né, de outras áreas das ciências, como por exemplo da química, né, onde faz a datação por carbono 14, analisa-se a perda de carbono daquele material e consegue-se determinar, não tão especificamente, mas uma ideia geral, de que época vem aquele material, desde quando ele está perdendo carbono, quando ele foi manipulado, né, e começa a perda de carbono, e aí consegue se estabelecer que aquele material é muito antigo. Então começaram a descobrir essas formas de datação,
e começaram a aperfeiçoar as formas de trabalho, né, para a busca desses materiais. Então, como fazer uma escavação corretamente, como identificar os estratos nos quais foram encontrados aqueles materiais, o trabalho também de tradução. Aí temos aí Champollion com a pedra de Roseta, né, que abre a porta aí para todo esse trabalho de tradução, quando ele consegue traduzir os hieróglifos, né, da pedra de Roseta, que foi encontrado na expedição de Napoleão ao Egito. E a partir dele muitos outros vieram, depois a tradução do cuneiforme e de outras línguas antigas, né, e toda a variação de línguas que utilizava-se da escrita cuneiforme. E a partir daí todo um mundo de conhecimento se descortinou que não era conhecido por essas academias. Então a Bíblia Sagrada já falava acerca dessas sociedades da antiguidade com uma grande gama de complexidade já de contratos, de formas sistemáticas de viver, de controle, de governos, né, de impérios mesmo que já tinham se levantado desde muito cedo na história, e era totalmente desacreditada. Era dito que era história de carochinha, que era mentira, que era balela. Então desacreditava-se disso, porque faltava conhecimento. Mas quando enfim começou a surgir, começou a aperfeiçoar muito mais a escrita, percebeu-se que as narrativas bíblicas são corretas, as narrativas bíblicas são certas. E de fato o homem já desde muito cedo na história, consequência do pecado, da má escolha que fez, desde muito cedo na história, ele tenta sistematizar regras para poder controlar a sociedade, com o controle da sociedade e a sua evolução, evoluir também os seus impérios. Então, por que essas sociedades se empenharam tanto na construção de um código moral e de um controle da sociedade? Porque tinha certamente uma intencionalidade, tá, ok, de grandes líderes que se levantaram de estabelecer impérios sólidos e que pudessem dominar sobre outras regiões e pudessem, claro, promover, né, o seu próprio poder, promover a sua própria riqueza, enriquecer o seu povo. E através do quê? Através de um trabalho de aperfeiçoamento deste povo. Uma sociedade abandonada ao léu, abandonada sem regramentos morais, sem a construção de uma moral sólida e de uma ética que faça uma análise, né, desta construção moral, que a justifique ou que a condene, a sociedade facilmente tende ao caos e à autodestruição. E com essa autodestruição, Cristo mesmo já aponta, uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Então, se não houver uma organização interna para um aperfeiçoamento e uma vida bem regrada, e pessoas que sejam bem conscientes acerca dos seus deveres e seus direitos, não teremos então o fortalecimento de uma sociedade, e com isso não teremos um estabelecimento de um império e a dominação com a expansão das fronteiras. Então, por isso que observamos, né, a partir dessa pesquisa arqueológica que surgiu, observamos desde muito cedo na história muitos regramentos, muitas iniciativas, né, que foram já tomadas desde muito cedo para o aperfeiçoamento dessa sociedade, através de construção moral e através de uma ética que analisa esta moral. Então vemos aqui o texto que diz: a arqueologia tem descoberto artefatos que comprovam que as sociedades têm constituído códigos éticos, morais, né, há muito tempo. Então vemos essa construção moral muito voltada, né, muito dirigida para o controle, muito dirigida para o aperfeiçoamento e o fortalecimento dessas sociedades. Aí podemos apontar Hammurabi, tá, ok? Código de Hammurabi e Código de Ur-Nammu também, que estão dentro do contexto da Mesopotâmia, tá, ok? Então Hammurabi, que está ligado já à época da Babilônia, na época em que os sumérios já não estavam tão fortes na região, mas os semitas que haviam se introduzido ali conseguiram então assumir, né, tomar a dianteira, assumir o poder e começaram a construir um império, né, com instituições muito bem situadas, muito bem harmonizadas para trabalhar em conjunto, em benefício, né, desta máquina do império. E assim Hammurabi foi um grande sistematizador de leis que não foram totalmente inventadas por ele, mas que ele sabia que já existiam e eram eficazes. Então muitas delas estão incluídas dentro do grande código de Hammurabi e algumas outras que são evoluções das antigas leis,
para melhorar. Então é uma análise ética sobre essa construção moral antiga, né, para que possa então organizar toda a vida e tornar estável o império, para que então ele possa avançar sobre outros, dominar outras regiões e estabelecer o seu domínio sobre um vasto território. Ok? Então temos Código de Hammurabi, Código de Ur-Nammu, que é mais, se eu não me engano, é mais antigo, então está ligado aí ao contexto sumério de Ur, e se eu não me engano é de terceiro, a época do terceiro Ur, tá certo? Que é o Império Sumério, que vai dominar uma vasta região, não tão grande quanto a Babilônia, mas será expressiva a sua dominação, ok? E também proporá essa sistematização da vida, com justiça social, com controle da violência, né, na sociedade, com, vamos dizer assim, estabelecimento de impostos, regramento para o culto. Então tudo isso para tornar a vida das pessoas mais benéfica, mas não somente por causa de um sentimento altruísta, mas sim porque quando as pessoas estão inclusas dentro de um sistema que elas entendem ser justo, elas contribuem para o fortalecimento desse sistema. Elas contribuem para que esse sistema não caia. E assim o imperador vai tirar um grande benefício disso, porque terá uma vasta gama de colaboradores. E assim, muito cedo na história, vamos dizer aqui 2800 a.C., aqui 3000 a.C. para Ur-Nammu, o livro dos mortos do Antigo Egito, que nem se sabe desde quando, 3000 anos antes de Cristo, vamos dizer assim. O livro dos mortos do Antigo Egito está ligado à crença, né, estabelecida. Aí você tem aqui um regramento, tanto de Hammurabi quanto de Ur-Nammu, vamos dizer assim, mais estatal. E aqui no livro dos mortos do Antigo Egito, muito mais do âmbito religioso. Então os sacerdotes construíram toda uma teologia, vamos dizer assim, né, em cima dos seus conceitos mitológicos, de que haveria uma passagem para o outro mundo e que o imperador, o faraó no caso, ele se valeria do seu corpo físico para esse convívio no mundo do além, por isso a mumificação, por isso que os egípcios aperfeiçoaram de forma tão extraordinária a mumificação, a preservação do corpo. Tanto que quando descobriram a múmia de Tutankhamon e eles abriram, eles puderam identificar, e a partir de programas de computadores, reconstruir as feições de Tutankhamon, né, a partir da capacidade de preservação da múmia. E por que vocês acham, né, que eles desenvolveram técnicas tão acuradas para a mumificação? Porque eles não tinham o que fazer? Não, porque eles tinham este conceito muito forte na mente de que o corpo é um veículo para que a alma do desencarnado pudesse ter uma vida no além. E para que ele pudesse viver desta forma, né, a questão da mumificação e a questão da construção das pirâmides. Você já parou para pensar sobre o trabalho que eles tiveram para construir as pirâmides de Quéops, de Quéfren, de Gizé, as mega construções que são as pirâmides, a grande dificuldade, o emprego de mão escrava, de centenas de escravos, o emprego de erário, né, de riqueza, né, do Estado, para a construção daqueles megalíticos monumentos. E se você for observar, para que serve uma pirâmide? Ela tem pouquíssimo espaço interno, ela tem algumas pequenas câmaras que são ligadas por corredores estreitos. Então, vamos dizer assim, se você não entender o propósito real dela, ela é uma grande acumulada de pedra inútil. Ela não tem espaço interno para realizar qualquer tipo de cerimoniais, ou o faraó não morava ali, tá ok? Então as pirâmides, elas existem um propósito, e o propósito ele advém do conceito religioso, que está registrado no livro dos mortos do Antigo Egito, que falava acerca da necessidade do corpo para a vida no além, a mumificação desenvolve-se por causa disso, tá? E fala, por exemplo, da habitação do faraó no além, e aí você tem a necessidade da pirâmide. Então a pirâmide é sim a base para a sua vida no além, por isso que elas são tão magníficas, tá ok? E outra coisa interessante que você encontra no livro dos mortos é a questão do juízo que haverá no além para as obras daquele que está adentrando. Então o livro dos mortos do Antigo Egito é constituído por muitas frases mágicas, tá certo? Muitas, vamos dizer assim,
muitas citações mágicas que o faraó tem que decorar ao longo da vida para que quando ele morra, a sua alma saiba recitar aqueles trechos do livro, e com isso ele tem passagem ao mundo do além, com isso ele tem poder de voltar a este mundo com uma alma e transitar ali, ele tem poder de animar seres que vão ser seus servos no mundo além também. Então tem toda essa constituição de várias frases mágicas que ele tem que decorar, e também tem trechos que apontam para um tribunal no qual ele vai passar no mundo do além, e as suas obras serão pesadas, as obras boas e as obras más. Então se as obras más forem mais pesadas, ele será devorado por um determinado monstro. Se as suas obras boas forem maior, né, as pesarem mais na balança, então ele vai ganhar o benefício de poder viver, né, num lugar de prazeres nesse mundo do além. E aí, decorando as frases mágicas, ele tem acesso a diversas possibilidades, diversos poderes. Então veja, toda a construção desse livro cria na mente do faraó, da aristocracia que está junto a ele, e até da massa de sacerdotes, dos aprendizes, dos servos, e quem mais tiver acesso a esse conhecimento, cria todo um conceito moral vinculado a uma questão religiosa, a uma ideia religiosa, uma certa teologia, a certas mitologias criadas pelos sacerdotes, as tradições que foram sendo construídas ao longo da história e foram sendo transmitidas, ok? Então toda essa tradição vai passar pelo escrutínio de um conceito ético. Por exemplo, surge determinado faraó em certa época da história que julga que isso não é bem assim. E ele até se levanta contra isso, se eu não me engano é Akhenaton, que chamava-se Akhetaton, e aí troca-se o nome para Akhenaton, e ele torna-se um adorador do sol, e ele tenta interferir em toda essa sistemática de culto que foi recebida desde tradições muito antigas, registradas já no Livro dos Mortos. Mas ele não logra êxito, com a sua morte toda a sua revolta cai por terra, e os sacerdotes retomam toda essa tradição que já era válida entre eles. Então, por que eu estou citando isso? Para mostrar que o homem tem a preocupação de uma vida no além, o homem tem uma preocupação, tá certo, de vamos dizer assim, de se cercar de boas obras. O homem tem a preocupação de estabelecer uma justiça social e de trazer estabilidade, trazer pacificação, ok? Objetivando o poder, objetivando o crescimento maior, já desde muito cedo na história. Por isso que você tem esses códigos que citei aqui, código de Manu, que está ligado ao mundo hindu, ok? Então quando os arianos, eles adentram ali aquela região da Índia, eles entram em contato, tá certo, com aqueles que já habitavam ali naquela região, e os Vedas, a civilização Veda que existia ali, eles capturam as tradições deles, registram nos Upanishads, tá? Mas eles também constroem toda a sua literatura aproveitando muito daquela filosofia antiga, mas trazendo coisas também características, né? Trazendo coisas novas e acrescentando naquilo que já havia. Aí surgem os Brahmanes, tá certo? Os escritos Brahmanes, os escritos védicos, na verdade, né? Os escritos védicos que resgatam essa tradição antiga, os Upanishads e os Brahmanes, que são escritos já influenciados por essa sabedoria antiga, só que com acréscimo dessa sociedade ariana que passou a viver ali. E a partir dessa influência surge então o Código de Manu, que é uma forma de estabelecimento, de um establishment, vamos dizer assim, tá certo? De forma a estabelecer naquela sociedade os estamentos sociais que eles entendem que sejam corretos, obviamente colocando as massas populacionais indígenas mais antigas como a base da sociedade, e aqueles que adentraram agora para aquela região e que estão ligados, né, às práticas religiosas, ou às práticas filosóficas também, os Brahmanes como o topo, tá certo, daquela sociedade. Então o Código de Manu faz esse estabelecimento, né, coloca cada um no seu lugar e estabelece leis muito rígidas para cada um dentro dessa sociedade, a participação de cada um dentro dessa sociedade. Então temos aí o Código de Manu, né? Então o Código de Manu vai aproveitar lendas e mitos antigos, vai também acrescentar outras especulações, tá certo? E vai construir todo esse código
para tentar estabilizar essa sociedade desta maneira, da maneira como eles entendem ser justa, né? Sendo eles então os dominadores. Então temos o Código de Manu, a lei das 12 tábuas, que aí estamos já no mundo romano. Então o mundo romano antigo, né, tinha o Código das 12 tábuas, que herdado dos primitivos, né, então regiam a vida,